Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o ciclo sono-vigília, parte 3, onde eu irei trabalhar com vocês a regulação neurofisiológica da vigília. Numa parte 4 eu estarei trabalhando sobre a regulação neurofisiológica do sono. Então nesta aula, pessoal, na parte 3, nós vamos entender como que ocorre a vigília. Quais estruturas estão relacionadas na ativação da vigília? E quais os fatores que realmente vão ativar essa vigília? Lembrando que, há muitos anos atrás, os cientistas acreditavam que o sono era um ato passivo do nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele entrava numa fadiga neural, num cansaço neural, e automaticamente desencadeava o sono como um mecanismo de descanso, de reparação. E a vigília era então ativada após essas horas de sono e após a incidência luminosa. Hoje nós sabemos que não é bem assim que funciona. Existem mecanismos que ativam o sono, independente da quantidade de horas que você esteja acordado ou da quantidade de horas que você esteja dormindo, você pode ativar a sua vigília. Então, nesta videoaula, parte 3, eu vou passar para vocês quais esses fatores que ativam a vigília e nós vamos entender quais as estruturas que realmente ativam a nossa vigília. Quais estruturas serão ativadas, quais estruturas serão desativadas para que ocorra então a vigília. Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês consigam entender e fazer um bom uso desta videoaula sobre neurofisiologia da vigília. Então, iniciando a nossa videoaula, nós temos aqui, como que ocorre a regulação do sono-vigília. Então, falando em relação à vigília, nós podemos entender que existem vários centros reguladores no nosso cérebro. Dentre eles, nós temos o tronco cerebral, e aí nós entramos nos núcleos da formação reticular, tá? Nós temos o hipotálamo anterior, lateral e posterior, que irão produzir neurotransmissores que serão responsáveis aí para a ativação da nossa vigília. O tálamo entrando em especificidade aqui nos núcleos intralaminares e reticulares, que são os núcleos que desencadeiam a ativação cerebral, juntamente com o SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que vem daqui, do tronco cerebral, lá da formação reticular. E, propriamente dito, também nós temos o córtex cerebral, porque nós sabemos que o córtex cerebral origina informações conscientes que descem aqui para a formação reticular, ativando, então, esses neurônios da formação reticular. Então, o córtex cerebral libera glutamato, que ativa esses neurônios da formação reticular. E, automaticamente, esses neurônios da formação reticular irão ativar outras estruturas cerebrais, garantindo, então, a nossa vigília. Tá? Existe uma regulação do SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele promove, então, essa regulação do sono-vigília. Por que eu coloquei assim aqui como regulação negativa? Porque esses neurônios do tronco cerebral, da formação reticular, eles, quando ativados, eles vão desencadear a nossa vigília, porém, eles podem ser desativados por um núcleo específico lá do hipotálamo, que nós vamos ver mais à frente, desencadeando então o sono. Então, essa regulação, principalmente da vigília, ela envolve vários núcleos dos sistemas do nosso sistema nervoso. Esses sistemas são hipocretinérgicos, ou seja, a hipocretina, que é liberado pelo hipotálamo lateral, GABAérgico. Então nós temos o GABA. Esse GABA ele é um neurotransmissor inibitório, então ele vai estimular especificamente o sono, ele vai inibir a vigília. Só que para que eu possa ter a vigília, eu tenho que bloquear a liberação do GABA. E é isso que nós vamos aprender nessa aula, como que ocorre o bloqueio do GABA, para que então ocorra a vigília. Nós temos aqui um núcleo do hipotálamo chamado pré-óptico ventrolateral. E esse núcleo que é o responsável por desencadear o sono.
Então, automaticamente, para que nós possamos manter a vigília, desencadear a vigília, nós temos que bloquear o VLPO, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral. Se eu bloquear o VLPO, não produzo GABA, não bloqueio neurônios da formação reticular e automaticamente eu ativo o meu sistema nervoso central, tá? Nós temos o sistema histaminérgico, né, que produz então a histamina, e a estimulação da liberação da histamina promove a vigília, inibe o nosso sono. E essa histamina é produzida pelo núcleo tuberomamilar do hipotálamo posterior, ok? Nós temos o sistema noradrenérgico do locus ceruleus, que é da formação reticular, colinérgico, que nós temos a acetilcolina, tanto da formação reticular, como da área septal, como também do núcleo basal de Maynard. Dopaminérgico, que nós temos aqui na área ventral tegmentar, e o glutamato, que vem do núcleo parabraquial. Tá? Então, a vigília ela é regulada tanto por uma homeostasia, ou seja, fisiológico, tá? Como, por exemplo, uma dor em algum órgão, ele pode desencadear a vigília. Então, muitas pessoas acordam durante a noite ou têm dificuldade de dormir porque está sentindo uma dor crônica em algum órgão e isso está desencadeando a vigília. A fome, a sede, a vontade de ir urinar, né? Então, tudo isso, ele pode, essa regulação homeostática, que é fisiológica, ela ativa a nossa vigília. O circadiano, que nós temos aí envolvendo a luminosidade, principalmente, tá certo? Ativação do núcleo supraquiasmático, tá? Nós vamos ver mais à frente. E o próprio emocional. Então, muitos estudos relacionados com a neuropsicologia demonstram que pessoas que sofrem de ansiedade, de estresse, de agitação mental, têm uma dificuldade de dormir, insônia. Por quê? Porque esse nosso emocional, ele ativa, sim, estruturas relacionadas com a nossa vigília, tá certo? Então, aqui nessa imagenzinha, nós temos uma explicação mais ou menos para vocês entenderem como que ocorre, então, a vigília. O que vai acontecer? Para que ocorra a vigília, nós temos que ter informações sensoriais entrando no nosso sistema nervoso central e nós temos que ter a ativação do SARA, que são os núcleos da formação reticular. Todas essas informações ativam um relé talâmico, que é os núcleos intralaminares e o reticular do tálamo. Esses núcleos intralaminares do tálamo ativam então o nosso córtex cerebral, causando uma desincronização do eletroencefalograma, né? Causando então ondas rápidas e gerando a nossa vigília. Quando nós temos o sono, por exemplo, é que nós temos uma ativação da acetilcolina, que ativa o núcleo reticular do tálamo. Esse núcleo reticular do tálamo, ele obviamente vai estimular a liberação do GABA, que inibe, né, a nossa ativação cerebral, a nossa vigília, tá certo? Então vamos entender o que esses neurotransmissores estão realizando no nosso sistema nervoso. Então nós temos aqui a noradrenalina, né, produzida não somente no locus ceruleus da formação reticular, mas também na formação reticular bulbar, no núcleo do trato solitário e também no núcleo dorsal do vago e no núcleo ambíguo. Essa noradrenalina, ela pode ir ativar o hipotálamo, ela pode ativar todo o prosencéfalo e mesencéfalo, ou seja, mesencéfalo e tronco cerebral. Nós temos também essa noradrenalina descendo para a medula espinal, tá? E a função da noradrenalina é o que? É modular a nossa cardiovascular e o nosso sistema endócrino, como também modular a excitação cortical e subcortical, regula dessa maneira o ciclo sono-vigília e controla o tônus muscular. A dopamina, por sua vez, ela é produzida na substância negra e área tegmentar ventral, no hipotálamo, no bulbo olfatório e também na retina.
Da substância negra e área tegmentar ventral, ela ascende para os núcleos da base e regiões límbicas, nosso sistema límbico. E isso está relacionado com o controle motor, modulação emocional e também com o comportamento motivado. Tá? A dopamina produzida pelo hipotálamo, ela vai ter uma função, uma projeção local, onde controla o sistema neuroendócrino e a regulação do sistema nervoso autônomo simpático, tá certo? E ela também pode descer para a medula espinal, né, ali para a coluna intermédio lateral, aonde ela vai ter uma modulação mais relacionado com a parte motora, tá certo? Serotonina, produzida pelo núcleo da RAF, núcleos magnos da RAF e os núcleos da RAF pontina e mesencefálica, que é a PAG, tá? Essa serotonina ela pode descer para a medula espinal, principalmente, né, para ter uma regulação do sistema nervoso autônomo simpático, e ela pode ascender a todo o prosencéfalo, regulando então a excitabilidade cortical e subcortical. Adrenalina, produzida pelo núcleo ambíguo, que vai ter uma projeção ascendente para o hipotálamo, que vai regular o tônus vasomotor, simpático e controle cardiovascular, e desce também para a medula espinal. Do núcleo do trato solitário, ela sobe para o núcleo parabraquial, aonde tem uma especificidade na modulação da motilidade gastrointestinal. Acetilcolina, produzida pela área septal, núcleo da banda diagonal e núcleo basal de Maynard, tá? Podendo subir para todo o córtex cerebral ou descer para o tronco cerebral. E vai ter uma função de modular a atividade cortical e de memória. Dos núcleos pontinos, rostrais e da formação reticular mesencefálica, ela sobe para o mesencéfalo e diencéfalo, mantendo aí a vigília, tá? Tendo também uma ação de iniciar o sono paradoxal. E a histamina produzida pelo núcleo tuberomamilar do hipotálamo posterior, sobe para todo o prosencéfalo, tendo a função de manutenção da vigília, alerta comportamental. Tudo bem? Então aqui nós vimos alguns neurotransmissores, aqui nós temos imagens que demonstram as suas projeções, então da noradrenalina, a maior quantidade produzida no locus ceruleus, e essa noradrenalina ela vai para todo o nosso sistema nervoso central praticamente. A serotonina também é produzida, né, aqui nos núcleos da RAF e também se projeta para todo o nosso sistema nervoso central. A dopamina especificamente ela é produzida, né, em maior quantidade em duas áreas no nosso mesencéfalo. A substância negra estando relacionada mais com a parte motora, né, no controle dos núcleos da base, para o controle do movimento voluntário. E na área tegmentar ventral, sim, essa dopamina vai ativar estruturas principalmente do sistema límbico, tá? Estando relacionada com a parte emocional. Mas nós vamos ver que a dopamina ela tem um papel muito importante na regulação da manutenção da vigília. Além disso, nós temos a acetilcolina produzida, né, aqui nesse complexo ponto mesencefálico, que é o prosencéfalo basal, como também nós temos aqui no núcleo basal de Maynard, no núcleo septal. Tá? Bom, ativação da vigília. Então essa ativação da vigília ela tem que ser iniciada, ela é iniciada principalmente pela ativação do núcleo locus ceruleus, ou seja, noradrenalina, e pelo núcleo da RAF, que é a serotonina. O que vai acontecer? Tanto a noradrenalina quanto a serotonina, elas vão bloquear, elas vão inibir este núcleo em vermelho que eu comentei lá no início, que é o VLPO, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral. Esse núcleo VLPO, ele produz GABA e galanina. Esse GABA e galanina é o que desencadeia o sono. Então, para que eu possa me manter acordado, eu tenho que bloquear esse VLPO. E como é que eu vou bloquear esse VLPO? Eu vou inibi-lo. Tá? E quem que vai fazer essa inibição? Serotonina e noradrenalina. Além disso, nós temos o quê? Nós temos histamina, dopamina, hipocretina,
Tá? O que esses 3 neurotransmissores vão fazer? Eles vão ativar outros neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, né? Como por exemplo mais noradrenalina e mais serotonina para outras áreas cerebrais. Então, para que eu possa desencadear a vigília, eu tenho que bloquear o VLPO, né? Inibindo a produção do GABA, inibindo a produção, o início do sono, tá? E ao mesmo tempo eu libero histamina, dopamina e hipocretina, que mantém todos esses outros neurônios funcionando, né? A acetilcolina, noradrenalina, serotonina. E olha que interessante, a noradrenalina e a serotonina, em relação ao VLPO, elas são inibitórias, mas em relação ao sistema nervoso central, ao córtex cerebral, elas são excitatórias. Tá? Então isso está relacionado com o tipo de receptor de serotonina e de noradrenalina que tem nos neurônios do VLPO. Então esses tipos de receptores, quando entram em contato com a noradrenalina e com a serotonina, eles bloqueiam, eles causam lá uma hiperpolarização. Já a serotonina e noradrenalina, que vai para o restante do nosso cérebro, tem uma função excitatória de ativação, tá certo? A acetilcolina mantém a vigília e também o sono REM. O que seria o sono REM? O sono REM é quando nós estamos dormindo, mas nós temos uma desincronização de ondas no nosso córtex cerebral. Nós estamos dormindo, porém nós temos uma atividade cerebral. O REM é chamado de Rapid Eye Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos. E isso está caracterizado com a desincronização do EEG, que é como se nós estivéssemos acordado, porém não estamos acordados, estamos dormindo. Tá? O prosencéfalo basal, que produz a acetilcolina, ela vai ativar um outro núcleo chamado supraquiasmático. E aí que a gente começa a entender que o estímulo da vigília não é somente quando eu bloqueio o VLPO através da noradrenalina e da serotonina, mas a acetilcolina estimula o supraquiasmático, que está um pouco mais aqui à frente, e esse núcleo supraquiasmático ele produz o GABA, e o GABA faz o quê? Bloqueia o VLPO. Então, para que eu possa, de uma maneira resumida, ativar a vigília, eu tenho que bloquear o VLPO. Como que eu bloqueio o VLPO? Através de 2 maneiras. Com a ativação da acetilcolina, que ativa o núcleo supraquiasmático. O supraquiasmático produz o GABA, que bloqueia o VLPO. Além disso, eu tenho uma outra opção, que a noradrenalina e a serotonina inibem diretamente o VLPO. Então eu tenho que entender que a acetilcolina ela não está inibindo o VLPO diretamente, mas indiretamente, né? Porque daí a acetilcolina bloqueia o supraquiasmático, que bloqueia o VLPO. Tá? Então, a acetilcolina estimula o núcleo supraquiasmático, produz o GABA, inibe o VLPO. Diretamente nós temos quem? A noradrenalina e a serotonina, que bloqueiam diretamente o VLPO, tá? Eu coloquei aqui em vermelho, olha só que interessante, conexões anatômicas das amígdalas cerebrais, do hipocampo, do cíngulo anterior com o VLPO inibem a atividade desse núcleo, tá? Às custas de um maior grau de atividade de núcleos aminérgicos. O que acontece aqui? Quando nós temos o nosso sistema emocional hiperativado, né, como eu comentei, estresse, ansiedade, preocupação, né, agitação mental, essas estruturas límbicas ativam quem? Ativam acetilcolina, ativam noradrenalina e serotonina. A acetilcolina vai bloquear o supraquiasmático, que depois vai estimular, né, o supraquiasmático. O supraquiasmático produz o GABA, bloqueia o VLPO. Beleza. Mantendo a vigília.
Além disso, essas estruturas límbicas, elas vão ativar a noradrenalina e a serotonina, que vão bloquear diretamente o VLPO. Tá? Então, por isso que fala, quanto mais estressado, mais ansioso nós estamos, mais difícil nós dormimos. E quando nós dormimos, nós não temos aquele sono profundo, aquele sono reparador, porque nós estamos dormindo, tá? Porém, com uma certa ativação elétrica do nosso córtex. O nosso corpo não levanta, mas ocorre a desincronização de ondas, né, do nosso córtex cerebral, que é característico da vigília, ok? O que acontece? Olha só, drogas antihistaminérgicas causam sonolência. O que acontece? Lembra que eu falei que a histamina, tá? Produzida pelo núcleo do túbulo mamilar, do hipotálamo. Tá? O que vai acontecer? Essa histamina, ela tem a função de ativar esses neurônios da formação reticular, mantendo a nossa vigília. Se eu tomo um antihistamínico, eu bloqueio a liberação de histamina, o que dificulta a ativação desses neurotransmissores da formação reticular, o que automaticamente não bloqueia o VLPO. Se eu não bloqueio o VLPO, ele libera o GABA, desencadeando o sono. Por isso que drogas antihistaminérgicas causam sonolência. Bloqueio a histamina, deixo o VLPO livre para produzir o GABA e inibir, né, os outros neurônios da formação reticular, desencadeando assim o sono. Tudo bem? Dopamina. Então nós já comentamos um pouco sobre a dopamina, né? A dopamina é produzida pela área tegmentar ventral, tá? E é essa que é de importância para o nosso estudo aqui agora. O da substância negra está relacionado com os núcleos da base, no controle, na equalização do início dos movimentos voluntários. Esse da área tegmentar ventral, olha o que acontece. Essa dopamina, ela vem para onde? Ela vem para o SARA. Ela vai ativar quem? A noradrenalina e a serotonina. Então, se a dopamina ela vem para cá, ativa a serotonina e noradrenalina, o que esses dois neurotransmissores fazem? O que a noradrenalina e a serotonina faz? Bloqueiam diretamente o VLPO. Se eu bloqueio diretamente o VLPO, eu bloqueio o GABA, mantenho a vigília, acordo, fico em estado de alerta, tá? Então a dopamina tem essa função. Por isso que muitas pessoas, para se manter acordado, tomam medicamentos que ativam a dopamina, tá? Que ativam a dopamina. Então, drogas de uma maneira geral, né, que vai ativar ali o sistema mesolímbico dopaminérgico. Então, eu produzo muita dopamina e automaticamente essa dopamina ela vai ativar não somente as minhas áreas de prazer, recompensa e bem-estar, como também vai ativar a noradrenalina e a serotonina, que vão bloquear diretamente o VLPO, inibindo o sono, tá certo? A dopamina ela é estimulada pela hipocretina do hipotálamo lateral. Tá? Aqui, ó, hipocretina. Então, essa hipocretina, na verdade, quando ela é liberada, ela estimula todos os outros neurotransmissores que vão bloquear o VLPO. Então, ele estimula a dopamina, estimula a histamina, estimula a acetilcolina, noradrenalina, a serotonina. Então, essa hipocretina, ela foi descoberta que ela tem um papel fundamental no início da vigília e na manutenção da vigília, tá? Não somente a histamina, porque o que acontece? A histamina ela é liberada pela hipocretina e essa hipocretina é que ativa todo mundo. Se a gente analisar por essa imagem aqui, ela está ativando várias estruturas. Ela está ativando aqui, ó, o prosencéfalo basal, que libera acetilcolina, está ativando a histamina, dopamina, noradrenalina, serotonina e essas acetilcolinas também,
que são produzidas aqui nos núcleos da formação reticular. Então, eu vejo que a hipocretina é o principal, vamos dizer assim, neurotransmissor liberado pelo hipotálamo lateral, que estimula todos os outros neurotransmissores, que no final das contas tem que bloquear quem? O VLPO. Eu tenho que bloquear esse VLPO de alguma maneira, tá? E aí eu vejo que eu produzo a hipocretina, ela estimula a histamina, histamina aumenta a produção, né, de acetilcolina, de noradrenalina, de serotonina, que vão bloquear tanto direta quanto indiretamente o VLPO, tá? Por isso que muitas pessoas que têm Parkinson têm sonolência, né? Então, o que é o Parkinson? É uma deficiência da dopamina, tá certo? E essa dopamina em deficiência deixa de estimular esses neurônios da formação reticular, o que deixam automaticamente de bloquear o VLPO. Então, ele vai deixar de bloquear por completo? Não, mas vai diminuir esse bloqueio. Então, automaticamente, a pessoa que tem Parkinson, ela apresenta uma sonolência maior, tá? E em alguns casos, conforme o aumento da deficiência da dopamina, a sonolência ela vai se tornando cada vez maior. Núcleo supraquiasmático. Esse aqui é o nosso cara. Esse núcleo supraquiasmático, ele fica, anatomicamente falando, em cima, logo acima do quiasma óptico. Esse núcleo supraquiasmático, ele recebe todas as informações de luminosidade, de intensidade luminosa que vem da retina pelo nervo óptico, tá? Então, olha só, esse núcleo supraquiasmático, ele produz o GABA. Esse GABA, quando ele é liberado, ele vai inibir quem? Um núcleo, que é aquele que nós estamos falando até agora, o VLPO. Esse núcleo aqui, ó, pré-óptico, tá? Pré-óptico ventrolateral. Então, quando eu estimulo o supraquiasmático, ele produz o GABA, inibindo, bloqueando o VLPO, tá? Como que eu posso ativar esse núcleo supraquiasmático? Primeiro fator, pela luminosidade. Quando a luminosidade entra e ativa esses neurônios do supraquiasmático, eles vão liberar o GABA, diretamente com uma conexão para o VLPO, né, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral, e vai bloquear esse VLPO. Bloqueando esse VLPO, eu tenho todos os outros neurônios aqui, ó, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina, hipocretina, dopamina, aptos a quem? A ativar o nosso córtex cerebral, tá ok? O que acontece? Outro fator também que eu posso ativar esse núcleo supraquiasmático é através da melatonina, porque esses neurônios eles apresentam receptores de melatonina do tipo 1 e 2 fotopigmentos específicos, denominados de criptocromo e melanopsina, que são responsáveis pela fotorrecepção e transdução do estímulo luminoso, transmitindo via glutamato pelo trato retino-hipotalâmico até o núcleo supraquiasmático. Ou seja, eu posso ativar esse núcleo supraquiasmático de duas maneiras, ou pela fotoluminosidade, pela luz, ou pela melatonina, certo? O que vai acontecer? Quando incide luz aqui, ativa, ok? Ativa o núcleo supraquiasmático. Quando eu não tenho luz, quando eu não tenho luminosidade, tá? Mas eu tenho um índice alto de melatonina, aí essa melatonina vai fazer o quê? Vai acabar também sendo recebida por esses receptores do núcleo supraquiasmático, tá? Porém, a melatonina está relacionada na desativação desses neurônios. Então, quando a melatonina é recebida por esses receptores melanopsina, tá? Ele vai inibir o supraquiasmático. Se eu inibo o supraquiasmático, ele não produz o GABA e deixa automaticamente o VLPO, que é o núcleo pré-óptico, livre. Então, por isso que fala, quanto mais melatonina eu tenho, mais sono eu tenho.
né, mais eu durmo. Porque quanto mais melatonina eu tenho, mais eu inibo, ou seja, mais eu deixo esses neurônios hiperpolarizados. Eles não vão produzir o GABA e não vão bloquear o pré-óptico. E esse pré-óptico vai liberar o GABA, induzindo ao sono. Tá? Então, eu tenho duas maneiras. Para que eu possa ativar a vigília, eu tenho que ter a luminosidade. Certo? Ah, mas e se eu não tenho a luminosidade, mas o que acontece? Eu estou durante o dia, né? Por exemplo, durante a noite, e eu não consigo dormir. Por quê? Porque aí nós entramos num outro fator, emocional. O emocional libera dopamina, que ativa os núcleos da formação reticular, que ativam o supraquiasmático, bloqueando o pré-óptico. Tá? Então, a luz, ela é importante para nos manter em vigília. Porém, mesmo assim, tem muitas pessoas que durante a noite estão com insônia. Estão acordados. Por quê? Porque estão estressados, estão ansiosos. E todo esse estado emocional ativa os neurotransmissores da formação reticular, que ativam, principalmente a acetilcolina, né? Que ativam o supraquiasmático. Então eu libero acetilcolina, noradrenalina. Opa, estou ativando o supraquiasmático. Vou bloquear o pré-óptico e eu não durmo. Eu não desencadeio o sono. Tá ok? Núcleo supraquiasmático ativo inibe o VLPO, que vai desinibir, né? Ou seja, ele deixa de bloquear os neurônios estaminérgicos, dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, acetilcolinérgicos, desencadeando então o sono. Aí esses neurotransmissores, né? Acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina e hipocretina ativam o nosso cérebro, mantendo então a nossa vigília, tá? Esse núcleo supraquiasmático, é como eu falei, ele pode ser ativado tanto pela luminosidade. Como é que eu faço para esse núcleo supraquiasmático produzir o GABA e bloquear o pré-óptico? Luz. Ah, mas eu não tenho luz. Acetilcolina. Mas como que vem essa acetilcolina? Através do glutamato, tá? E esse glutamato do parabraquial, ele é estimulado pela amígdala cerebral, pelas estruturas do sistema límbico, tá? Então vejam, eu ativo o supraquiasmático para bloquear o pré-óptico. Como? Ou pela luz, né, que é o ciclo circadiano, ou pelo estado emocional. Então, quanto mais estressado eu tiver, mais ansioso eu tiver, eu estimulo a liberação de acetilcolina, né? Essa acetilcolina, ela ativa o supraquiasmático e bloqueia o pré-óptico. Ativa o meu córtex cerebral, inibe o nosso sono. Isso é emocional. Mas e o fisiológico? O fisiológico vai funcionar da mesma maneira. Todas as informações fisiológicas de dor, por exemplo, elas sobem aqui pelo tronco cerebral. Quando sobem pelo tronco cerebral, ativam esses neurônios da formação reticular. Principalmente quem? Acetilcolina. Tá? E essa acetilcolina ativa o supraquiasmático, bloqueia o pré-óptico, eu acordo. Tá? Então, basicamente, o que vocês têm que entender é o seguinte: como é que eu faço para ativar a vigília? Eu tenho que bloquear o VLPO. E como que eu bloqueio? Diretamente pela noradrenalina e pela serotonina, né? Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Ou eu bloqueio diretamente pela serotonina e noradrenalina, ou eu bloqueio indiretamente ativando o núcleo supraquiasmático através da acetilcolina, que vai bloquear o VLPO. E aí, automaticamente, eu entro no estado de vigília. Eu acordo. E quanto mais ativado tiver o supraquiasmático, mais inibido vai estar o pré-óptico. E mais acordado eu estarei. Por isso que pessoas ansiosas e estressadas não conseguem dormir. Sentem cansaço, mas não conseguem dormir. Não conseguem apagar, relaxar. Tá? E por isso que automaticamente, né, a pessoa ela vai ter que tomar remédios. O que são esses remédios? São remédios para diminuir a atividade da acetilcolina,
da serotonina, da noradrenalina, né? Diminuir ali a ativação do sistema límbico. Posso tomar um antihistaminérgico? Pode tomar um antihistaminérgico. Tá? Porém, esse antihistaminérgico ele é indicado para inflamações, são remédios anti-inflamatórios, porque a histamina é liberada nos processos inflamatórios. Só que você fica tomando remédios anti-inflamatórios sem ter inflamações, você pode ter complicações, né? Hepáticas, renais, enfim. Então, a melhor maneira é você ou tentar, né, fazer uma terapia, tentar acalmar o seu cérebro, ou então procurar um psiquiatra, né, que possa te receitar remédios para melhorar o sono. Por exemplo, calmantes, né? Os calmantes fazem o quê? Eles diminuem a atividade do nosso sistema límbico, diminuindo a ativação da acetilcolina, diminuindo a ativação do supraquiasmático e aumentando a ativação do pré-óptico, induzindo o sono. Tudo bem? E aqui nós temos a hipocretina. Então a hipocretina, ela é produzida no hipotálamo lateral, tá certo? Ela tem uma função excitatória, então ela excita todos os neurônios do tronco cerebral. Serotonina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, tá? Ativa também o nosso sistema límbico, né, o complexo amidaliano. Tem grandes projeções para o lóculo ceruleus, túbulo mamilar, né, que daí nós temos aqui a histamina, o núcleo da RAF, né, serotonina, noradrenalina, como eu já falei do lóculo ceruleus, área tegmentar ventral, que é a dopamina, substância negra, dopamina, núcleos reticulares que ativam o nosso córtex cerebral. Regulam a hipocretina, então regula o nosso ciclo sono-vigília. Tem uma função também no balanço energético e apetite. Tem uma ativação também na atividade do sistema nervoso autônomo, secreção neuroendócrina e atividade locomotora. Então a hipocretina ela tem várias funções no nosso organismo, não somente ligado ao sono e vigília, né? Então o que a gente consegue entender? Olha só, a hipocretina, quando ela é ativada, ela vai ativar acetilcolina, serotonina, histamina, noradrenalina, dopamina, tá? E aí, o que vai acontecer? A serotonina e noradrenalina bloqueiam diretamente o VLPO. Além disso, ele também vai ativar, né, a produção de acetilcolina, que ativa o núcleo supraquiasmático e que bloqueia o VLPO. Quando eu tenho baixa concentração de hipocretina, eu não estou ativando esses outros neurotransmissores e quem que fica ativo? O VLPO, que é o pré-óptico. E aí ele produz GABA, olha o que ele faz. Bloqueia a acetilcolina, bloqueia a histamina, serotonina, noradrenalina, bloqueia a própria hipocretina, tá? Então, a hipocretina, ela é o que ativa tudo para que ocorra o bloqueio do VLPO, tá? A hipocretina ela é ativada diretamente pelo VLPO. A hipocretina é ativada por sistema límbico. Então o nosso emocional está ativando a hipocretina. Então por isso que o nosso emocional ativado, né, estresse, ansiedade, ativa a hipocretina. Hipocretina ativa os outros neurotransmissores que bloqueiam o nosso VLPO. Tá? É excitado também por acetilcolina, é excitado pela luz. Tá? Então, o núcleo supraquiasmático estimula também a liberação de hipocretina. Tá? Por isso que quanto mais luminosidade, mais hipocretina você vai produzir, mais outros neurotransmissores você produz e mais bloqueado fica o nosso VLPO. Então, a hipocretina tem um papel central nessa manutenção do alerta, tá? Durante a privação do sono. Então, quando a gente está muito tempo ali acordado, quem está atuando é a hipocretina. O nosso sistema límbico está liberando a hipocretina, tá? Porque o nosso sistema límbico ele diz, cara, não posso dormir, eu tenho que ficar acordado, eu tenho que ficar ligadão. Estimula a hipocretina que, né, ativa os outros neurotransmissores que bloqueiam diretamente e indiretamente o VLPO, tá? E ele eleva então o tônus da monoamina, mantendo assim o VLPO inibindo o nosso sono.
Substâncias terapêuticas, por exemplo, como estimulantes psicomotores usados em tratamento, por exemplo, de sonolência excessiva, como as anfetaminas, né, metilfenidato, permoline, geram um aumento de transmissão de noradrenalina, dopamina e serotonina. Então, olha só, o que essas anfetaminas fazem? As drogas aumentam a noradrenalina e serotonina. O que a serotonina e a noradrenalina faz? Bloqueiam diretamente o VLPO. A dopamina faz o quê? Estimula a acetilcolina, que excita, que estimula o núcleo supraquiasmático, bloqueando o VLPO. O modafinil, ele atua de forma distinta, ele aumenta a inibição noradrenérgica, tá? Sobre esse núcleo GABAérgico, que é o pré-óptico ventrolateral, inibindo a proteína transportadora da dopamina, aumentando a neurotransmissão dopaminérgica nos circuitos dopaminérgicos da vigília. Tá? Então, a gente vê que alguns medicamentos eles podem sim, né, ativar a nossa vigília, manter a gente acordado. Por isso que muitas pessoas, né, acabam tomando anfetaminas aí, usando, né, medicamentos para ficarem acordados. Porque, de uma certa maneira, ativa quem? Quem que eles vão ativar? Eles vão ativar a hipocretina, eles vão ativar dopamina. Dopamina vai ativar quem? Acetilcolina, serotonina, noradrenalina, que no final das contas vai bloquear o nosso VLPO, núcleo pré-óptico ventrolateral, tá certo? Então, dessa maneira a gente consegue entender que existe esses 3 mecanismos para a gente manter a vigília. Homeostasia, que é o nosso fisiológico, lembrando que todas as informações fisiológicas do nosso corpo sobem pelo tronco cerebral, ativam os neurônios da formação reticular, serotonina, noradrenalina e acetilcolina. E esses vão bloquear o VLPO. Circadiano, que é a luminosidade, ativa o supraquiasmático, que bloqueia o VLPO. E o nosso emocional. Emocional faz o quê? Produz hipocretina. Hipocretina produz dopamina. Dopamina ativa a acetilcolina, que ativa o supraquiasmático, né? Aqui, ó, ativa o supraquiasmático, que bloqueia o VLPO. Lembrando que a hipocretina também ativa diretamente o supraquiasmático, bloqueando o VLPO. Então aqui, pessoal, nós chegamos ao final desta videoaula, explicando, falando especificamente sobre a neurofisiologia da vigília. Então, de uma maneira geral, bem básica, resumida, nós temos o quê? Para que eu possa manter a vigília, iniciar a vigília, eu tenho que bloquear o VLPO. De como? De qual maneira? Emocional, circadiano, que é a luminosidade, ou homeostasia, fisiologia corporal. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que bloquear o VLPO. Eu ativo o supraquiasmático, que bloqueia o VLPO. Isso indiretamente ou diretamente através da serotonina e noradrenalina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aprendido sobre esse conteúdo. E quero que vocês deixem aí seus comentários no vídeo, que eu estarei respondendo a todos aí com muita gratidão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até uma próxima videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlos.